Salve, salve, turma do café! Estamos aqui para mais um café com ex-alunos da FEA, uma série que o pessoal conta para a gente como é que foi decidir morar fora do Brasil e trabalhar fora do Brasil, como é que é essa experiência que eles estão fazendo. Então hoje eu vou receber o Caio, que depois a gente fala de que turma ele é, mas enfim, o Caio que foi morar para a Alemanha. Então vamos lá, seu Caio já está por aqui, chegando. Salve! Alô, alô! Tudo E bem aí, Lu? aí, Caio? Beleza? Tudo certo? Agora a gente tem que fingir que a gente não estava trocando ideia nos últimos 10 minutos. Isso, Acabamos de exatamente. ligar aqui. Isso, acabamos de Oh, ligar. quanto tempo, Lu! Mas o duro é que é quanto tempo? Você estava me É dizendo que muito foi tempo. 2013 É a muito última tempo. vez que a gente se falou? São 7 anos, pelo menos 7 anos que a gente não se vê assim. 7 anos de formado. Acho que é. 2021. Foi por aí. Memória tá terrível, Lu. Rapaz, mas assim, já a memória é terrível com essa idade? Chega nos 30, né? Se transforma. Começa, começa a sentir realmente que agora, ok, bons anos de faculdade, festar, essas coisas, né? Ah, então conta pra turma como é que foram Pandemia. esses anos. Pois é, pandemia, tá? Acaba com a memória de Eu qualquer tô. um, né? Eu vou dizer uma coisa, nada a ver com memória, Lu, mas eu tenho pensado para quem está na faculdade agora, deve estar sendo particularmente traumático, né? Tá na faculdade com essa pandemia, porque É. a coisa de socializar, tá com a moçada, terrível, terrível. Não, o pessoal que entrou ano passado, tô com dó do pessoal que entra esse ano, que entra já sem ter nada, né? Já vai entrar direto Complicadíssimo. no ambiente virtual, mas assim, não tem saída, né? Não tem Tem jeito. que estar muito motivado, então, É. massa. Então, conta para mim como é que foi para você chegar a fazer FEA. Como é que foi o Caio que decidindo fazer FEA? Olha, decidindo fazer fé, foi uma decisão bastante pragmática, Lu, porque eu comecei de moleque ali pelos 12 anos, fiquei fascinado com música, comecei a tocar, era o meu lance, né? Tudo era tipo a parada que eu queria fazer. Tive banda, bababá, e aí chegou o momento, né, de decidir o que eu vou fazer agora. E tinha uma influência da minha família, nunca teve ninguém da arte, do entretenimento, nada assim, então é uma visão bem assim, meu pai é veterinário, profissional de saúde, minha mãe é administradora, que virou dona de casa, então aquela coisa do vamos pela segurança. E aí era, ou você vai seguir uma carreira que você acredita que é um sonho pessoal, ou você vai buscar estabilidade, porque a música, que perspectiva que ela daria, né? Como um moleque de 17, 18 anos ali. E aí fiz o ano de cursinho e passei na nossa querida FEA Ribeirão. Foi em 2009 que eu entrei na FEA. E foi o que você escolheu. Você escolheu e já passou de cara. Eu fiz um ano de cursinho e prestei algumas, obviamente, vários vestibulares. Eu cheguei a passar, eu podia escolher entre a Unicamp e a FEA Ribeirão. E aí eu pensei, nossa, e agora? Não sei. Uma das minhas irmãs é formada em medicina na Unicamp, então falava sempre muito bem e tal. E aí, na Unicamp era economia, se eu não me engano. E aí eu falei, não, eu vou para Ribeirão. Para Ribeirão, não sei, é mais longe de casa, vamos experimentar. Vindo de São Paulo. Você é de São Paulo, tá? De São Paulo, é. O meu pai estudou fora, ele estudou em Jabuticabal, na Unesp. O meu irmão estudou fora, em Águas de São Pedro. Minha irmã estudou em Campinas e a minha irmã mais velha só que estudou em São Paulo. Então tinha essa influência, né, do sai de casa, vai para outro lugar e tal. Então, pô, tive duas grandes opções aí, uma escolha, né, boa entre a Unicamp e a FEA Ribeirão e fui para a FEA. Foi entre pensar mesmo, pragmático, tipo, administração acho que é um pouco mais a minha cara do que economia, ou enfim, e fui. E a faculdade foi como? Tudo de boa? Como é que foi levar a música junto com a faculdade? Quando eu tomei essa decisão ali atrás de ir para uma boa universidade, estudar administração, estudar negócios e tal, a música acabou ficando como um hobby. Foi meio que uma decisão que eu botei ali, sabe? Botei na gaveta e falei, ó, música vai ser hobby e trabalho. Então foi legal. A mudança para Ribeirão foi muito boa, né? Acho que foi muito transformador o processo. Gostei demais, assim. Era como se fosse uma página em branco e você tá lá e constrói o que você quer ser. Então, para mim, essa foi a experiência. Em geral, faculdade, assim,
tem, obviamente, como tudo na vida, coisa boa e coisa ruim. Eu tendo a ter lembranças melhores do que de coisas ruins, mas, claro, eu, por exemplo, percebi ao longo da universidade que eu provavelmente não sei se eu estou fazendo o curso certo, sabe? Eu imagino que seja uma dúvida que algumas pessoas têm, né, que estão na universidade. Enfim, mas conheci muita gente massa, tive aulas incríveis com a professora, a doutora Luciana Morilas, né? Lembro de professores e professoras super especiais, assim, mas claro, tem os que você não se conecta muito, tem as aulas que são porre, enfim. Mas eu acho que na balança final, com certeza foi uma experiência muito boa. Aprendi muito. E aí, como é que o Caio decidiu ir parar na Alemanha? Como é que foi isso? Isso foi um processo bem legal. E quando eu entrei na FEA, em Ribeirão, eu sempre tive muita curiosidade já dessa coisa, desse estímulo da minha família, né? De tenta estourar a bolha, assim, tenta explorar um pouco mais, viajar e tal. Eu tinha um interesse em ir para o exterior, seja para passar um tempo, para viver como imigrante mesmo, o que for. E eu lembro que na primeira semana, acho que tinha aquela semana de apresentação das entidades e tal, e teve a apresentação da ESEC. E aí que eu acho que nem existe mais em Ribeirão, né? Se não me engano, fecharam o escritório, eu acho. Eu não sei se eles fecharam, mas pelo menos eles recuaram bastante. A ESEC era bastante ativa na época, na sua época, né? E a ESEC deu uma recuada. Eu acho que fechou, alguns anos atrás fechou. Enfim, eu tive aquele contato do internacional. O internacional ficou muito na minha cabeça, então já botei ali na cabeça, nossa, seria bem legal ir para o exterior. Ele tinha, né? Tem as opções, são várias opções que um aluno, uma aluna que chegam à USP tem. E aí ficou isso na minha cabeça, se vou fazer intercâmbio pela acadêmico, enfim. E aí eu entrei na ESEC no meu segundo ano de faculdade e construí a minha carreira na ESEC. Então, fiquei ali 4 anos trabalhando na organização, e aí fui presidente do escritório de Ribeirão e tal. Então, isso foi o passo além também, né, de para morar fora, porque eu entrei ali justamente por buscar essa coisa da culturas internacionais e blá, 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 né, e explorar o mundo, vamos lá. E aí, então, fiquei isso na cabeça. Eu fiz um intercâmbio em 2012, vim aqui do lado na Polônia, fiquei em Varsóvia por 3 meses. Pela ESEC? Fiz o intercâmbio pela ESEC. Fiz o intercâmbio, eu trabalhava numa ONG que ajudava pessoas com deficiência. Então, eu ajudava eles ali, eu dava aula de inglês, era eu e mais um indonésio. A gente era a dupla de trabalho ali, trabalhava algumas horas na semana ajudando eles, e tarefas assim, gerais, o que precisava de ajuda, a gente estava lá. E foi bem legal, foi assim, o impacto que o intercâmbio teve, a experiência teve em mim foi infinitamente maior do que eu ajudando a organização, né, porque 3 meses ali, tipo, tudo na loucura, não trabalha tanto, é sempre aquela coisa assim. E aí gostei muito, então explorei essa oportunidade e depois... uma coisa que aconteceu em paralelo a todo esse processo foi que eu sou um dos privilegiados que tem a cidadania italiana, né? Cidadania europeia, porque meu irmão, 12 anos antes, tinha falado, a gente pode ter direito, começou com o processo. E demorou 12 anos para sair, porque quem era nascido na nossa família na Itália era, se não me engano, meu bisavô, tataravô. Então, né, eles fazem a priorização pela distância, assim. E aí, quando isso saiu, foi meio que, opa, agora tem ainda um trampolim, né? Tipo, facilitou 95% se eu quiser morar fora, se eu quiser morar na Europa, por exemplo. Então, numa dessas que aconteceu, acabou a minha gestão, eu me formei, acabou a minha gestão na ESEC, que estava em São Paulo, e aí eu engatei um estágio que seria na Bélgica, e falei, vou lá então. Só que aí eu cancelei de última hora, deu um monte de treta, mas eu tinha passagem só de ida e minha namorada morando em Bruxelas na época. Então eu falei, vamos lá, vamos se jogar e bora. E vim, isso foi em 2014, no verão de 2014 daqui. Tá, então você foi com a cara e com a coragem. Foi, mas assim, cara e coragem sim, mas tendo o passaporte italiano, isso basicamente, assim, facilita muito o processo, né?
Porque se não, esse não é o caso, você tem um limite de tempo para achar as coisas. Por exemplo, meu limite era o dinheiro. Quanto eu tenho guardado na minha conta para levar, e aí eu tenho que achar um trabalho, uma forma de ganhar dinheiro ali, sabe? E aí nessa eu fiquei 3 meses ali, procurando trabalho, aplicando, nananana. Curti o verão europeu massa, né? Porque fica sol até as 10 da noite, fenomenal. E aí consegui um estágio aqui em Berlim, para trabalhar numa empresa de tecnologia. E aí, na época, a minha hype era trabalhar com empresa de tecnologia. Nossa, Berlim, adoro a cidade, já tinha visitado. Bora. E aí vim. Então, são 6 anos de Berlim na conta. E na mesma empresa você tá? Há 6 anos? Não, Você foi trocando. Muita coisa mudou. Não, mas assim, foi você metendo a cara e se candidatando a vagas diferentes em empresas diferentes. Você foi se metendo em processos seletivos. É isso que você fez, tá? Isso. Alguns deles facilitados pela ESEC, né? Pelo meu intercâmbio ter furado ali o que eu tinha tentado, eles me ajudavam um pouco, mas eu me virava para aplicar. E aí o que aconteceu foi uma coisa importante dessa história também, para dar os créditos devidos. O que me ajudou a conseguir estágio em Berlim foi um amigo da minha namorada, amigo de Erasmus, que eles conheciam de tempos atrás, trabalhava nessa empresa em Berlim, e a gente visitou eles, né, quando viemos conhecer Berlim. E a gente se deu super bem, assim, conversamos de tudo e tal, de trabalho também, ele trabalha com tecnologia, e aí ele me recomendou para ser entrevistado lá. Eu apliquei e tal, e ele falou, esse cara aqui, fiquem de olho. Isso, de novo. Então, você está vendo que tem a cara e a coragem, mas tem, obviamente, os contatos. Inúmeras sortes, contatos, enfim, né? Acho Facilita muito. A grande sacada é ter os contatos e como é que você faz para arranjar esses contatos, que é basicamente nos intercâmbios. Não era um contato seu, era da sua namorada também é brasileira. É verdade. Ela é italiana. Ela é italiana, tá. Italiana. Mas, então, não, perdão. Como é que vocês se conheceram? Só para saber, vocês se conheceram num dos seus intercâmbios, é isso? A gente se conheceu quando eu trabalhava na ESEC em Ribeirão, ela foi fazer o intercâmbio dela aí em Ribeirão. Então, e eu trabalhava no time e aí nos conhecemos ali. Tá, foi um intercâmbio de qualquer forma, né? Ela foi um intercâmbio dela, mas enfim, foi um intercâmbio e ela com algum outro contato do intercâmbio dela. É interessante saber isso que as pessoas entendam que os contatos são muito importantes para você conseguir Com certeza. Uma colocação. Não, sem sombra de dúvida. E esqueci o que eu ia falar. O que eu ia dizer é porque é importante, para mim é importante destacar isso, porque eu acho complicado esse discurso todo do nossa, a pessoa foi lá na cara e na coragem, resolveu tudo sozinha, sabe? Porque para mim, cara e coragem, quando fala isso, tem outra imagem de pessoas que realmente vão ali no murro, né? Se virando. Uhum. A minha história ela é de muito privilégio também, né? De tipo, estudei em bons colégios, fui parar na USP, por aí vai, né? Então, e a grana que você tinha... morar aqui, com certeza, teve essas facilidades aí que eu apontei. A grana que você tinha guardada era uma grana de trabalho seu ou você teve auxílio dos pais? Não, eu tive auxílio dos pais, eles me bancaram todos os anos de faculdade, morando em Ribeirão. Depois, quando eu fui para o escritório nacional da ESEC, que foi aí quando eu fui em São Paulo, foi por um ano, eles pagavam um salário, que era uma bolsa ali, e eu fui juntando disso. Daí, a partir daquele momento, foi minha emancipação financeira, né? Foi ali aos... Quantos anos eu tinha? 22, 23, acho que 23. E aí, juntei essa grana. Mas teve a ajuda deles também, mesmo na hora de vir, sabe? Tipo, beleza, a gente tem aqui uma grana guardada, toma aqui, sei lá, um bocado para te ajudar lá, sabe? Teve essa ajuda, com certeza. Para te ajudar a ficar. Eu não me lembro quanto era a minha poupança ali, a minha grana salva, mas eu acho que dava para uns 3, 4 meses, algo do tipo. E foi o que você precisou. Você falou que em 3 meses você conseguiu se colocar. Foi. E aí chega seu Caio na Alemanha. Então seu Caio chega na Alemanha com que idioma? O Caio chega falando alemão? Chega falando nada de alemão. Eu aprendi a falar
post e bom dia, básico, sabe? Só aquelas coisas para sobreviver. Falando inglês e português. E um pouco de italiano. Mas basicamente o essencial que ajudou é o inglês no começo. Tá, dava para sobreviver com o inglês na empresa, dá para trabalhar só com o inglês. Dá. Se você vier trabalhando com uma empresa e você tem, sei lá, a empresa te ajuda bastante e tal, eu conheço bastante gente que mora em Berlim há 5 anos e não fala nada de alemão. Mas aí tem os poréns, né? Sim, mas, por exemplo, para lidar com um órgão do governo, sem chance em inglês. Só se for alguém muito, assim, muito afim de te ajudar, sabe? Tá. Lidando com... A internet não tá funcionando, liga pro customer service. Se não falar alemão, olha, vai ser difícil também. Então, essas coisas, claro que você consegue viver aqui, mas tem que viver numa bolha bastante específica, né? Que é da bolha da população que fala inglês o tempo todo. E ela não é muito grande. Eu me surpreendi bastante com isso, para se falar a verdade, em Berlim. Eu achei que falava muito mais inglês no cotidiano, assim, mas não é bem o caso. Tá, as pessoas falam alemão mesmo. Então, quem quiser ir para a Alemanha tem que obrigatoriamente falar alemão, colocar o alemão no. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu diria que se você quer ser parte da sociedade, assim, ó, você quer saber o que está acontecendo no jornal, ouvir, sabe, exato, saber bem o que está acontecendo ao redor de você, o alemão vai ser imprescindível, sim. Mas se você está de boa com se mudar para cá, arranjar um trabalho e ver como vai, pô, o inglês, tenta, se você souber, né, antes de vir, que você quer vir para a Alemanha, já dá uma adiantada em algumas coisas. De repente tenta um alemão básico. Tem bastante gente que fala alemão por aí no Brasil. Nossa, tantas pessoas falam alemão. Sim. É uma língua tão comum. Nossa, super fácil de aprender, né? É agradável. As declinações, tudo tranquilo. Mas, Caio, e aí você fez alemão aí, então? Você aprendeu alemão aí, você aprendeu na raça, de novo, lá vem eu falar da raça, ou você foi fazer curso de inglês, de alemão? Eu fiz no começo, a empresa oferecia as aulas de alemão 2 vezes na semana e tal, mas aí para mim não funcionava zero, porque era ou quando começava o expediente ou no fim, imediatamente antes ou depois, e eu fazia no começo, então às 10 da manhã você já está estourando assim de 1h30 de alemão, e também para mim fazer aula assim no sentido de não funciona muito bem comigo, sentar numa sala de aula e assistir uma pessoa falando, né? E eu tentei fazer isso 2 vezes com aula assim, e o que me ajudou muito foram 2 coisas. Uma, eu trabalhei numa empresa pequena, numa agência de design, que era um time de 6 pessoas, e eles falavam alemão no dia a dia, assim. Então, tipo, no escritório, vamos jantar e conversando em alemão junto ali, blá, blá. E aí eu fui me habituando a isso também porque a natureza do que eu fazia ali, que era business development, eu ajudava meio que com tudo um pouco, então às vezes lidava com cliente que só falava alemão e tudo mais. Então isso, claro que é a situação perfeita para você aprender uma língua, né, ou qualquer coisa em geral, joga na água fria ali, porque é o único jeito. Isso deu uma bela de uma bombada, assim, aprendi bem rápido. E aí eu também tive um professor particular que fazia isso, ajudava super também, que é toda aula em alemão, enfim, é outra dinâmica, né? Não é aquela de sentar e falar capítulo 2, palavra X, sabe? Esse modelo não funcionou para mim. Tá. E aí você começou a trabalhar, então, na área de tecnologia e você continua na área de tecnologia? Continuo. Hoje eu trabalho numa empresa que chama Delivery Hero. Ele é um grupo é um conglomerado, né, de marcas que trabalham com entrega de comida. Então é como se fosse, eles são donos como se fosse o iFood aí eu não lembro o nome do grupo que é o dono do iFood aí no Brasil. Mas é a mesma dinâmica, né? Tá. E aí eu trabalhei para eles em 2000 por um ano e meio, em 2017 a 2019, acho 2018, 2019, trabalhava para a empresa, para a unidade da Alemanha mesmo, né, o business alemão, e aí eles foram vendidos para a concorrência, e aí nessa hora entrou um bônus, né, de venda para os funcionários e tal, e eu já estava há uns 2 anos, já tinha voltado à música, né? Percebi nessa jornada toda de vir para Berlim, sair do Brasil, blá, blá, blá,
eu percebi, não, o que eu realmente quero fazer é música. Então, eu estava meio que ensaiando, né? Tipo, oh, será que eu consigo diminuir a carga horária ou sair e me dedicar só a isso? E na hora que entrou esse bônus e tal, eu falei, pronto, agora que eu peço demissão, corro com a maleta de dinheiro Aham. que eles vão dar e invisto na música. E fiz isso, saí do trabalho por um ano, fiquei 1 ano e meio sem trabalhar, não, 1 ano e 3 meses, na verdade. É. E aí até o momento que, né, a música ainda é o gasto de dinheiro, não tem muitas entradas. E eu falei, preciso agora voltar a trabalhar e tal. E aí voltei a trabalhar com eles, mas agora é meio período, trabalho bem menos. Então, tô numa situação fenomenal, assim, não posso reclamar, absolutamente. Porque você está fazendo música e você está trabalhando também para ter um dinheiro fixo. Exatamente, exatamente. Então Mas me fala. a dinâmica de como eu vejo esse trabalho com tecnologia, ela é completamente diferente da dinâmica que eu tinha ali, da ideia que eu tinha quando eu cheguei em Berlim, né? Porque quando eu vim para cá, era muito assim, guiado pelo trabalho na ESEC, me formando e tal, eu fiquei muito interessado em empreendedorismo. Sempre fui assim, vendo as pessoas contando as histórias como empreendedores, empreendedoras, e essa coisa de ir atrás e fazer, eu sou muito fã, mas quando eu cheguei aqui, a ideia que eu tinha era começar a minha startup, né? Começar a minha empresa e vamos lá. E isso mudou. Então, a verdade que eu percebi foi que o empreendedorismo continua sendo uma paixão, digamos assim, só que ele está indo no caminho da arte mesmo, do entretenimento, da música, que é a banda. Tá, fazer a Então, o sua trabalho para mim startup. hoje, como eu encaro, é assim, fonte de renda. E se puder aprender algo ali, me divertir ali, perfeito. Mas enquanto tiver a grana caindo e eu estiver fazendo um trabalho decente, que não complica a vida de ninguém, eu estou feliz, sabe? Essa é a minha Tá. situação. Porque aí o resto da minha energia vai para outro lugar, né? Você falou que você queria abrir uma startup. E por que não rolou? É muito difícil? Agora vamos falar de direito. Qual é a parte aí? O que você precisaria para abrir uma startup aí? É muito complicado? Ou o que faltou? Por que você acabou não chegando, não fazendo? Não, o que não chegou nem a essa parte, Lu, foi bem mais cedo, assim. O que eu acho muito legal da gente, que para mim funciona muito bem, é de aprender na prática, assim, né? Uhum. É começar logo, não fica. É muito difícil isso, eu tento me esforçar cada dia mais, é isso, mas ter uma ideia, botar ela em prática, testar se realmente é uma coisa que você quer fazer. Porque Uhum. eu sempre me diverti muito com meu irmão, com minha família, enfim, tendo ideias, jogando ideias no ar. Mas aí, e eu achava que isso era ser criativo. Eu achava que criatividade era isso. E eu aprendi nos últimos anos que criatividade não tem nada a ver com isso. Isso é ter imaginação, né? Ter um bom senso de Uhum. imaginação. Mas a criatividade, ela é muito mais, eu acho, fazer as coisas, né? Inclusive, eu li um livro, depois eu posso até te falar, não lembro agora, era de um autor radicado nos Estados Unidos, tem um nome super complicado que ele chama Criatividade, se não me engano, o livro. Eu vou te mandar depois. Manda, E manda. ele fala muito disso, super legal esse livro, me abriu muito a cabeça. Então, voltando ao que eu ia dizer, a gente estava falando sobre a O startup. empreendedorismo, a Eu, startup. é, eu, 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 eu quis começar algumas ideias, e assim, vamos criar um produto, porque eu vim aqui trabalhando como gerente de produto, gestor de produto, né? Product Manager. Então, era com um site e tal, então, aprendendo sobre UX, UI, e vamos experimentar fazer um app, aqui, e vai experimentar, e nessa primeira fase de experimentar o que poderia ser a ideia, prototipar a ideia e tal, não deslizava, sabe? Meio que sentia que não tô achando tão bom ou tão interessante. Então eu fiz um hackathon, eu participei de um hackathon quando foi em 2016, eu acho que alguns colegas do trabalho, que era tipo, em 24 horas criar um protótipo de um produto e tal, e fazer o pitch e tudo mais. Foi uma experiência super divertida, mas ao final daquilo eu não quis continuar, sabe? Não Não houve o rolou. interesse meu também, não rolou. E aí eu fui tentando coisa aqui e ali, até que quando eu tive esse momento, esse ahá, que demorou uns 4 anos para acontecer, de falar, ahá, é a música, né? A Tá. música que é uma coisa que eu tô afim de fazer. Daí eu falei, bora fazer então. E aí fui me jogar de novo. E aí as habilidades da área de administração te ajudam com a banda. Nossa, demais, demais. Porque tem um ramo da administração que é justamente a administração de negócios culturais, né? Sim, não, a aplicação para administração
ela é enorme, né? Os conceitos básicos de administração são bons, mas para mim, particularmente, o que foi interessante foi a prática sempre, né? O que eu mais aprendi na universidade não foi sentado na sala de aula, foi conversando com alguns professores, foi tendo a dinâmica de ir trabalhar, de nem que seja trabalho voluntário, estar em contato com, né? Fazer ali aprender pela experiência. Então, isso faz a diferença total. Na hora de ter a banda, eu encaro a banda, na verdade, hoje a minha visão com música ela é bem diferente, no sentido de que ela é uma coisa que eu quero exercer a criatividade, né, de como escrever, performar, escrever coisas e tal, mas também a coisa de ver como um negócio. Para mim por exemplo, nós somos um duo, né, a gente faz um som que é em trio ou em quarteto até, porque a gente toca alguns instrumentos, mas somos um duo porque eu comecei do zero, sem conhecer os músicos para montar a banda, e eu conheci o Philip e ele cobre. Eu canto, toco guitarra e baixo. E o Philip cobre bateria e teclado ou piano. E segunda voz. Então, com isso, já dá para fazer música, sacou? Tá. E para mim, entrar outra pessoa não é para mim, é um sócio do negócio, sabe? É uma pessoa que é tão parceiro quanto ele e a gente cuida desse projeto, desse negócio nosso. Então, essa visão eu não tinha em muitas outras bandas que eu participei, já que eu já tive, e eu vejo, conhecendo amigos, artistas e tal, que essa visão ela é particular pela minha experiência nos negócios, né, na gestão de negócios. A lógica, né, de ver isso como um negócio. De ver isso como um negócio mesmo. Beleza. Antes da gente falar da banda, me fala um pouco mais da parte trabalhista. Como é que foi? Você falou que mudou de emprego várias vezes. Como é que é essa questão trabalhista aí? Tem uma carteira de trabalho? Como é que funciona esse negócio? Tem férias remuneradas? Quais são os direitos que você tem? Como é que é isso? Sim, aqui os direitos trabalhistas são muito bons. Se você é empregado, principalmente, de alguém, são ótimos os direitos. Você tende a ter, se não me engano, tem um mínimo de 24 dias anuais de férias, garantido pelas leis trabalhistas. O salário mínimo, que não existia, se não me engano, até 2015 na Alemanha, ele é bom. Eu não sei o valor que está agora, mas eu lembro que quando ele foi iniciado era um mínimo de 1.500 euros por mês, para uma carga horária de 40 horas semanais, que é um dinheiro bom para se viver em Berlim, é um dinheiro legal. E é 40 líquido, horas semanais, né? Não é 44, porque aqui é 44, são 40 horas. 40, não brinca. Aqui são 44. É verdade, são 44. Aqui são 44. Uau. Não, são 40. Tá. E, assim, isso para não dizer... para não dizer sobre os costumes, que não é a parte de direito, isso deixamos para depois. Porque, não, pode falar de costumes, uai. Não, porque eu acho que eu acho muito bom essa visão do Estado de garantir esses direitos básicos, por mais que não acho que o Estado alemão seja tão excelente assim, eu acho que tem muitas coisas a serem melhoradas ainda, mas as pessoas encaram o trabalho em geral de uma forma muito mais saudável, eu acho, a experiência que eu tenho aqui, sabe? Comparando com amigos, familiares, enfim, que eu tenho morando no Brasil, principalmente cidades como São Paulo, cidades grandes, assim, mas eu acho que a realidade do brasileiro, ela é muito mais intensa de trabalho, assim, você tem muito mais horas e estresse, cansaço, e você vive para o seu trabalho. E isso, para mim, é outro privilégio que eu tenho hoje, sabe? De essa capacidade de poder separar, falar, olha, meu trabalho são 3 dias por semana e meu outro trabalho é banda, o que for. Pô, alguém que trabalha 44 horas semanais no papel, sabe? Isso no papel ainda. Então, tem uma visão, assim, o que eu posso comparar na minha experiência, né? Trabalhando numa empresa ou numa startup no Brasil e aqui, tem muito mais é muito mais saudável de um certo ponto de vista, né? Claro porque te sobra mais tempo casos e casos. Você. É isso. Sim, sobra mais tempo para você em geral, você tem direito, por exemplo, licença maternidade, aqui é um país excelente para você ter filhos. Porque a mulher, o que eu acho muito bacana aqui, o casal tem direito a 14 meses de licença. E cada uma das pessoas do casal pode tirar no máximo 12. Ou seja, existe uma obrigação das duas pessoas tirarem, tudo bem que 12 para 2, mas é um tempo excelente. Então, você como pai pode tirar 6 meses e mãe também 6, sabe? Vocês decidem.
E, pô, isso é um direito fantástico, sabe? Uhum. Que eu acho de poder ter. O que mais eu posso dizer? Direitos trabalhistas, falamos de férias, falamos de salário, licença. Plano de saúde, por exemplo, existe o plano de saúde público aqui, tem o público e o privado. Para você participar do privado, você tem que ter um mínimo, um salário, um piso salarial, né? Uma coisa mais elitista. E você paga o plano de saúde público. Ele tem subsídios ali, dependendo. Então, se você ganhar um salário, você também tem meio que um piso de salário para pagar, e abaixo desse valor você é isento, sabe? Se for como freelancer, por exemplo. Tá. Mas como você é empregado, você tem o desconto. Eu não sei te dizer os valores agora, mas e beleza, é plano público, sabe? Então isso é bem legal. Tá, mas se eu for aí... Não é como o SUS no Brasil. Não é como o SUS no Brasil. Eu acho que o SUS garante muito melhor do que esse sistema. Mas a questão do SUS no Brasil, eu acho que é a falta de recursos para atender a toda a população e tal. Mas o sistema de saúde é ok. Não é, por exemplo, como nos Estados Unidos, que você está largado às traças e se vira, sabe? Não é. Tá, mas se eu for aí tiver um piripaque, o sistema não me atende. Porque aqui no Brasil, qualquer É uma boa vier... pergunta. É uma boa pergunta. Eu diria que seria problemático. Tá. Sim, seria problemático. Você teria que ter um plano de saúde internacional, exato. Se tiver um piripaque sem isso... Talvez eu conheça alguém. Entendi. Não. Entendi. Tem que ter plano internacional, Mas essa história, se você conhecer alguém, funciona? A história do jeitinho existe? Olha, o jeitinho ele existe no mundo inteiro, eu acho, Lu. Só que depende de onde você tá, tem um pouco mais, um pouco menos, mas eu acho que não tanto assim. Eu acho que tem na Alemanha é um pouco mais difícil. Tem o alemão médio ou a alemã média tem, eu diria, que tem essa predisposição a ser mais certinho, de certo ponto de vista, né? O brasileiro é bem imaginativo, digamos assim. Pois é. É uma coisa muito nossa. Beleza. Então tá. Então hoje, aí você fez o que? Tipo um PDV? Foi isso? Quando você falou, eu vou pegar uma grana, tá? Era tipo um plano de demissão voluntária, que eles te deram uma indenização? Que essa é uma coisa. Quando você é mandado embora, você recebe alguma indenização? Ou tem seguro-desemprego? Tem seguro-desemprego. Eu passei pela experiência incrível de ser demitido, morando aqui. No meu segundo trabalho aqui, eu fui demitido. E tem o plano de saúde, tem o auxílio-desemprego. Você tem que contribuir por um ano, ou seja, receber salário e pagar impostos por um ano. E se você for demitido a partir desse ano, você tem direito a ser coberto por 50% do tempo contribuído. Do tempo, então, por 6 meses, eles cobriram 80% do meu, ou 75%, 80% do salário que eu recebia. O que foi, de novo, excelente. Super. E aí você tem, né, as garantias ali, você tem que mostrar serviço, vamos falar assim, porque você tem que, obviamente, se cadastrar para isso, né, fazer o processo, e aí você tem que mostrar para eles que você está se aplicando para trabalhos e que você está se mobilizando para achar outro emprego. E se você não conseguir achar nada, eles te ajudam também, eles oferecem um suporte, você pode ir lá e contar com eles, para eles te mandam newsletter com vagas e tal. É um serviço interessante, tipo, fui bem assistido, tendo perdido o emprego. No caso agora, do que eu saí da última vez, foi um bônus que eles pagaram, eles tinham... Eu não sei se seria a mesma coisa que um PDV, que você comentou, Lu, mas era essencialmente um bônus que era assim, olha, a gente vai vender a empresa, o fechamento da transação vai ser em tal data, e vocês têm... Se vocês ficarem na empresa até o último dia antes da transação ser completa, para garantir que a empresa está operando bem, né, que os KPIs que a gente prometeu na assinatura do contrato estão entregues, vocês ganham um bônus. Você garante uma grana que vai entrar no seu salário. Tantos salários. Então eu falei, beleza, eu vou esperar o dia X e no dia X mais um eu me demito. E foi isso que eu fiz, basicamente. Entendi. Bom, antes da gente começar, a gente estava falando de imposto. Você falou que amanhã você quer fazer seu imposto, sua declaração de imposto de renda. Sim. Como é que é esse imposto de renda aí? Como é que é isso?
O imposto aqui, se você... Bom, as alíquotas eu não vou saber, assim, né? Depende muito do valor, obviamente. Mas o salário, para o salário que eu ganhava, vamos falar que é um salário trabalhando como gestor de produto, com experiência aí de mercado de 3 anos, é um salário legal para se viver aqui. E daria, eu pago em torno de 40% de imposto de desconto do meu valor bruto pro. Então é alto, é um valor alto, né? Então já Relativamente desconta, alto. já vem descontado na fonte. Desconta, exato. E ainda assim, tipo, é um valor alto, e aí tem um desconto, obviamente, plano de saúde. Existia um imposto que eles pararam a partir desse ano, imposto de religião. Então, dependendo da sua religião, você paga um imposto. Como assim? Muito interessante isso, muito doido. Não, Então me explica quando isso. você vai fazer quando você entra aqui e você vai fazer o seu cadastro lá no Finanzamt, né, na galera de finanças, você tem que indicar, olha, A sua a sua religião. empresa, o seu empregador vai falar, olha, qual que é o seu tipo de taxação, você é casado, babá, e tem a sua religião. E você escreve lá, não tenho religião, ou sou muçulmano, o que for. E dependendo da igreja, tem a igreja católica, por exemplo, tem você paga mais, você paga um imposto para eles, eu não lembro o valor, eu acho que 3%, algo assim. Para a igreja católica? Ah, vá. Pois é. Ok, eu então não tenho fica o certeza aviso. se, Não declare ser se essa católico, é isso? porcentagem... não declare. Se você for... se os 3% vão todos para a igreja ou se existe... Não sei como é a estrutura desse imposto. Mas eu sei que você paga imposto a mais. Gente. Bem interessante. Então, será que existe uma religião oficial na Alemanha? O protestantismo, Eu acho que será que é não. oficial? Não? Eu não sei, Lu. Não sei. Tá. Como Estado laico também, eu não sei dizer. Tá. Mas o cristianismo é com certeza a maior religião na Alemanha. Eu li um tempo atrás sobre isso, né? Aí tem todas as vertentes aí, se é evangélico, espiritista, o que for, mas eu acho que o protestantismo é a predominante, a maioria, vamos falar assim. Sim. Provavelmente. Beleza. Nossa, ok. Descobrindo que existe um imposto sobre religião na Alemanha. Muito engraçado. Pois é. Interessante, muito interessante. E aí, amanhã eu tenho que fazer como eu acho que o sistema em geral, como de taxação e facilitações em geral do governo, se você é empregado, ajuda em geral. Tá. Ok, tem garantias boas. Se você é freelancer, aí já é outra conversa. Porque eu tenho experiência também, eu tenho um cadastro como freelancer aqui também, e trabalhei um tempo como freelancer entre idas e vindas de empresas e tal. E é mais chato, você tem muito mais, normalmente como um profissional autônomo, né, mais overhead, assim, você tem que fazer mais coisas ao mesmo tempo, mas o imposto não tem descontos bons de imposto, sabe? Se você for um freelancer que tem um ganho legal, assim, de uma entrada legal, você paga bastante imposto. Tá. E aí, claro, como autônomo você também não tem férias, não tem essas coisas, então tudo, né, os descontos são intensos, vamos falar assim. Tá. Então, mas para minha declaração de amanhã é relativamente simples, porque eu só tive só tive um empregador ano passado, então é fácil fazer o imposto de renda. Assim, é um processo simples. Quer dizer, se você gosta de ler alemão, um alemão técnico de finanças, é bem fácil. Se você é como eu, demora vários dias. E como é que é a burocracia aí? É muito burocrático, como aqui mesmo? É forte. É forte. Inclusive, eu achava que não existia cartório, mas eu acho que existe um negócio, tipo um cartório aqui, porque eu acho que cartório é um negócio assim, desculpe a qualquer um que tem aí, trabalha em cartório, não sei o quê, mas eu acho que a ideia de você ter que assinar um documento e ter que ir no lugar que você se cadastra para eles falarem que é verdade que é sua assinatura, isso é um negócio muito maluco, né? Mas a burocracia aqui ela é pesada. A diferença que eu sinto é que ela é pesada e funciona, por mais que ela às vezes demore e tal, quanto que a minha experiência na minha vida no Brasil, ela é pesada e assim, ela te revolta mais do que funciona. Assim, depende do que você faz. Se você vai, por exemplo, no Poupa Tempo, eu acho um serviço incrível,
Uhum. Como é rápido, esse tipo de... É um serviço administrativo, mas que funciona bem. Mas, né, se você, sei lá, causas judiciais, eu não sei, esse tipo de coisa deve ser... É um outro mundo que eu não tenho nem tanta experiência. Mas a burocracia daqui, ela é pesada. E tem esse problema, né, como imigrante, assim, da linguagem. O alemão, sinceramente, ela é uma língua muito complicada. Eu, particularmente, não gosto muito. E quando vira alemão mais técnico, aí pior ainda, né? O alemão técnico é Nem os meus difícil. amigos alemães entendem esse alemão, então é duro. Eu sou suspeita, Caio. Eu gosto muito do alemão, acho tão lindo. Você Mas assim, gosta? Não brinca? para ler literatura, né? Não, eu acho lindo, Caio, eu acho lindo. Sério? Lindo. Mas para literatura, porque que é a minha formação, né? Lu, você tem Então que aí. passar um tempo aqui, então. A gente tem que ir, tipo, na padaria. Tem que ir alguma coisa burocrática, assim, sei lá. Ó, eu tenho que ir nas Pois é. finanças. Fazer alguma Aí você vai ter a burocracia. E aí experiência. não Mas sei, vamos ver. legal. Para a literatura deve ser realmente interessante ter esse É, contato com o alemão. Como não foi é. meu primeiro contato, não é a minha relação com a língua. Pois é, pois é. Então fala pra gente da banda. Conta pra turma a A banda, como é banda. que chama a sua banda? Faz uma divulgação aí da sua banda. Momento promoção. Nossa, tenho aqui, olha, 15 minutos agora. Não, a nossa banda chama Komodo Fox. Komodo que nem dragão de Komodo, né? Eu comecei a banda em 2018. Como eu falei, Com o na Philip, raça. que é o. Não, Philip eu seu. comecei. Philip, isso, o meu sócio. Aham. Eu comecei sozinho mesmo. Eu lancei 2 músicas sozinho, que eu gravei tocando geral, com um amigo meu que produziu. Mas a intenção era também essa coisa de vamos experimentar, começar fazendo e ver como vai, se eu gosto do processo. E então foi assim, e daí eu conheci o Felipe depois. As músicas ajudaram, né, a divulgar a ideia e tal, e aí a gente se conheceu e ele entrou na banda e tal. E sim, a gente faz música autoral, tocamos rock, uma coisa bem popular em Ribeirão Preto, né? O rock aos meus anos de faculdade, eu tocava numa banda que a gente tocava nas festas universitárias, mas nos meus primeiros 2, 3 anos ali, eu entrei de cabeça no sertanejo universitário, tenho que te falar. Para De poder ter cabeça. algum tipo de público. Não, mas não era nem tocando, era curtindo mesmo, porque tocava em toda festa, era muito massa. Tenho boas Tá. lembranças. Ainda é assim aí em Ribeirão? Sertanejo É, universitário bomba? Meu Olha lá. marido fica bravo porque ele é do rock, ele fica doido. Ele fala, não é possível que essa cidade só tem sertanejo. É pesado sertanejo. Não, mas é divertido. Eu curti. Ali por uns primeiros 3 anos de faculdade, eu gostei bastante das festinhas com sertanejo universitário. E então, som autoral, tudo feito por nós, a gente se esforça bastante para fazer o máximo possível nós mesmos, né? Então, se for fazer vídeo ou a produção da música e tal, a gente se esforça bastante para isso, que é um processo legal para a gente. E aí, estamos começando, agora a gente lançamos o segundo single, a gente vai lançar um EP agora em maio. Gente, que Então a gente está legal. lançando 3 singles e depois o EP inteiro com 5 sons. E tá sendo legal, né? Aí é meio que ano passado foi o processo forte de escrever as músicas e gravar e tudo mais, deixar elas soando redondinhas, e agora é o trabalho de botar a mão na massa e trabalhar com negócios mesmo, de assim, como promover a banda, onde investir dinheiro, como conseguir cobertura, que as pessoas compartilhem e tudo mais. É bastante trabalho. É Bastante realmente como trabalho, começar um ainda mais, negócio, assim. não, ainda mais num momento de pandemia, que você não pode ir tocar em lugar nenhum, você tem que tocar na internet, você Pois não tem outra é, opção, né? pois é. A gente tinha marcado 13 shows ao redor da Alemanha no ano passado, a gente estava super animado, Rapaz, que porque por enquanto a legal! gente fez alguns shows em Berlim sempre, mas a ideia era, vamos fazer uma tour, vamos catar o carro, como somos 2, Sei. vamos pegar o carro, bota tudo dentro do carro e vamos indo, né? E bate e volta e por aí vai. E aí foi assim, fizemos o primeiro show que foi em Berlim e tipo em um mês, 2 meses um mês e meio a gente ia sair para fazer os primeiros fora e pandemia. Inclusive o nosso último show foi uma semana antes na Alemanha já começarem as medidas contra a pandemia. Tá. Então, claro,
assim, para a gente foi, claro, triste, né, isso, mas Sim, tá ruim para todo mundo, então isso sim, ajudou, sim. acho que, e, enfim, tá ruim para muita gente, infelizmente, então, bem pior do que pra gente, né, ou para mim. Uhum, uhum. Então, vixe, você acaba isolando isso, não fica se lamentando muito, tipo, deu errado, beleza, né, a gente marca para É, quando der agora, a é gente o vai que compensar o temos, é o trabalho. que temos para hoje, não adianta a gente discutir muito, né? Exato, exato. E como é que estão as medidas contra a pandemia aí? Vocês estão em lockdown ou não? Tá mais livre? Estamos em lockdown, o governo, a minha opinião pessoal é que o governo está fazendo um trabalho meio, tá escorregando bastante, eu acho, porque, por exemplo, teve medidas não teve um lockdown leve, perdão, em novembro, um lockdown leve, Hum, lockdown leve, então você tinha que tomar cuidado, usar máscara e tomar cuidado, e eu acho que geralmente quando você dá esse sinal para a população, é um sinal difícil de interpretar, né? Olha, tenha um cuidado em geral. Se você está sempre ligado nas notícias, está sabendo do que está acontecendo, você se liga. Mas se você tem uma predisposição a não se importar muito, você vai sair, não vai lavar a mão e tal. Então, aí os casos pioraram. Agora está uma hum. situação ruim. Os casos a gente está em lockdown nos últimos 3 meses, praticamente. Nossa, E agora foi estendido. Era para estar acabando essa semana, o lockdown, né, o prazo, mas eles estenderam até 28 de março com alguns relaxamentos. Então você tá. pode se encontrar fora de casa com até 10 pessoas e você pode se encontrar em lugares fechados, no máximo podem ser pessoas de duas casas, né, duas famílias ou o que for, casas diferentes, Uhum, e no máximo 5 pessoas nessa configuração, tá. se não me engano. Então tem esses cuidados, né, usar máscara e tudo e tal, mas os casos ainda estão assim, não tá como no Brasil, porque no Brasil tá uma coisa muito, muito triste de ver Tá, o que está tá. Bem acontecendo. assustador. Extermínio de verdade o que está acontecendo, É, mas sim, a situação aqui tá ruim mesmo. Com essas variantes novas, eu acho que deu uma bem piorada complicado. nas Bem infecções, né? complicado. É. Aí Bom, também, aí agora eu estou vendo que estão discutindo fechar o estado de São Paulo todo, né? Fechar sim. estados e tal. Sim, Como que tá isso? ficou definido hoje, se eu não me engano, o governador de São Paulo falou que vai ser lockdown, mas lockdown que escola abre. Não faz muito Putz, sentido, não faz muito sentido, assim, sentido zero. ah, É o que a gente tem no Brasil, eu tô tentando. É o que você falou, eu sou do tipo de pessoa que acompanha jornal, tô perdida, né? Porque a maior parte das pessoas não acompanha e para eles a pandemia é, acabou. Então, realmente é muito duro. duro, é desesperador. É desesperador. Mas é o que temos para hoje. Enfim. O que me incomoda muito é o senso de apatia, sabe? Assim, tem muita gente que eu vejo, mesmo amigos, assim, que me decepciona bastante de ver que não tomam cuidados. E eu entendo, eu absolutamente entendo. Eu imagino, sei lá, se você agora é um estudante universitário e não está podendo estar no ambiente universitário, é duro. Eu Uhum. consigo realmente imaginar. Se você é solteiro, solteira, mora sozinho, se você tem problemas de saúde que não são relacionados com Covid, é muito difícil para todo mundo, né? Mas é aquela coisa, tem que tomar cuidado agora para não piorar para todo mundo amanhã, né? É tipo, segura um É, pouco a onda. Então, mas não isso me adianta, deixa muito porque. triste, essa apatia, assim. Mas, enfim. Né? Enfim, é o que temos, né? Só É. uma última coisa, o que você diria para as pessoas que querem sair e fazer carreira fora como você fez? Quer sair do Brasil? Porque era o que você queria, sair do Brasil, não? O que a pessoa tem que fazer para sair do Brasil, para falar, quero ir para algum lugar? O que você diria? Olha, essa é uma pergunta muito boa, Lu. Preciso pensar. Pensa aí. Eu acho. A primeira coisa importante é saber exatamente o que você quer, né? Uhum. Porque você pode querer sair do país por uma fuga, né, literal às vezes, ou você pode querer sair para buscar oportunidades melhores, ou você pode querer sair para explorar novas culturas, enfim, existem muitas razões, né, para você querer sair. E eu acho que para cada razão você acaba seguindo uma jornada, porque se você está curioso sobre outras culturas, você pode tentar mergulhar nisso com antecedência, sabe? Se você quer buscar novas oportunidades, comece a se planejar antes, né? Quero buscar um trabalho bom, ou trabalho numa empresa massa, ou numa área tal.
começa a pesquisar um pouco antes, de repente, quais são os países em que você gostaria de ir, o que fazer, sei lá, escolher o país, decidiu mais ou menos, ou sabe a empresa e não sabe o país, enfim, se informar, porque tem muitas coisas, às vezes até o processo de se aplicar para visto, se você precisa de um visto, é demorado, precisa de investimento financeiro, precisa de documentação, etc, etc. Então, saber em geral o que você está buscando, mesmo que você não tenha certeza, né? É importante ter essa definição, a primeira, eu diria. Depois, eu acho que buscar na sua rede, nas pessoas que você conhece, que você admira, enfim, quem pode te contribuir alguma coisa, porque eu acho que você falou ali atrás, no começo do nosso papo, indicações, contatos, isso é muito importante, né? Nós somos animais sociais, e mesmo que você seja super introvertido, assim, ou introvertida, busca na sua rede, vai ter alguém que pode te ajudar de alguma forma. Às vezes é alguém que pode ajudar financeiramente, alguém que pode ajudar com conhecimento, informação, mais contatos, o que for, eu acho que isso ajuda muito. E o terceiro é, tipo, sei lá, vai firme, se não tiver muita grana guardada e para você não for um problema, vai, sabe? Eu acho que cada um tem seu jeito de viver, sua experiência que quer viver. Tem muita gente, tem um grande amigo meu que morou 1 ano em Portugal como imigrante irregular, sabe? Sem tirar visto nem nada, tipo, saiu da faculdade, foi lá, trabalhou de pedreiro, de lavar prato, de cozinheiro, foi babá. Passou 1 ano, falou, não, quero voltar para o Brasil. Hoje ele mora em Estocolmo com a namorada dele. Sabe, um cara com uma experiência super assim de se jogar e vamos. Então, para mim, por exemplo, eu tinha o passaporte e grana guardada. E vim 3 meses e tal. No caso dele, não tinha passaporte, que não facilitava o visto, e não tinha grana guardada. Tinha tipo 1 mês. E se vira também, sabe? Tá. Então, eu acho que encontrar a sua forma de se motivar ali é importante para manter no caminho, porque vai ter, né? Vai ter sempre momentos difíceis, assim, desafios grandes e tal. Mas se você está realmente afim, vamos lá. Acho que sabendo onde você quer chegar e tendo as pessoas certas, assim, que podem te ajudar, eu acho que você está bem servido ou bem servida. Ah, beleza. Caio, genial conversar com você. Eu acho que as pessoas têm muito a aprender ouvindo a sua experiência, a sua história. Eu acho que é uma história boa de se contar. Obrigada por aceitar conversar e bora lá, vamos ver. Eu vou deixar, depois a gente deixa o contato da banda, o seu contato, se alguém quiser entrar em contato, fala contigo. Links na descrição, segue a gente aqui, curte o canal, segue a Lu. Isso, segue o café. Lu, obrigado. Segue o Caio. Segue o café, segue a Komodo Fox. Komodo Fox. Prazer enorme, obrigado. Foi assim uma honra de verdade. Me senti sendo entrevistado ali, faltou um sofazinho e tal, a bandinha tocando, foi muito legal. Tá faltando a coisa de frente com o Gabi, não vai rolar. De frente com a Lu. De frente com a Lu, vai acontecer, eu tô vendo acontecer. Mas de verdade, muito gostoso conversar contigo. E, enfim, uma ideia muito legal também essa de conversar com os alunos e tal. Para mim, assim, eu acho que você está sendo a primeira pessoa dos meus tempos de fé que eu realmente entro em contato, assim, professor e tal. Rapaz, voltando ao passado. Enorme. Falou. Voltando ao passado. Prazer enorme. Demais. Beijo, Caio. Brigadão. Beijão. Fique bem. Tchau.